Olá, amadas almas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês, falando sobre o eclipse lunar em Peixes, no signo de Peixes. Hoje, está acontecendo hoje, né? Vai acontecer, tô postando o vídeo um pouquinho antes, né? Do exato momento, que é às 15h08, horário de Brasília. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou terapeuta holística, trabalho também com astrologia, no autoconhecimento, para o processo de autoconhecimento, para a vida pessoal, para os relacionamentos e também para a vida profissional. Bom, o meu intuito aqui é poder traduzir as energias de todos esses aspectos astrológicos que envolvem esse eclipse lunar no dia de hoje, 7/9, que acontece às 15h08, horário de Brasília. Porém, não é um fato isolado, que vai acontecer nesse horário e acabou. Não, ele vai reverberar ainda por um tempo nas nossas vidas. Então, é importante a gente fazer as reflexões, ver o que está ressoando aqui com a gente, com a nossa vida. Tá? A minha ideia aqui é traduzir essas energias desses aspectos astrológicos, mostrando quais as tendências, né? Como ele vai poder reverberar nas nossas vidas, né? A astrologia também é autoconhecimento puro. Enfim, o eclipse lunar, ele ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Esse evento do Sol, né, estando aí oposto à Lua, ele sempre vai ocorrer no período da Lua cheia. Esse eclipse, ele está alinhado ao nó do norte. Então, todos esses astros, Sol, Terra e Lua, estão exatamente alinhados no céu neste momento de eclipse. O nó do norte, ou também conhecido como cabeça do dragão, o que significa? Ele é um ponto simbólico, ele indica o nosso propósito de vida, nó do norte, o nosso rumo, para onde nós vamos. Então, ele fala muito sobre o nosso propósito de vida, o que nós viemos fazer aqui, o nosso caminho de crescimento espiritual. Espiritual no sentido, não é no sentido religioso, é num sentido bem amplo. Que sentido é esse? Eu sou um ser espiritual que uso essa ferramenta, né? Meu corpo de carne é o veículo, vamos dizer assim, que me possibilita vivenciar aqui na Terra essa experiência, tá? Então é muito nesse sentido que eu falo do crescimento espiritual, desse nosso processo evolutivo, né? Todos aqui estamos vivenciando essa experiência terrena no processo evolutivo. E mais, em meio a todo esse processo aí de transição planetária, com tantas mudanças acontecendo, né? Mudanças no planeta e mudanças também em nós. Então, o nó do norte, ele fala muito das lições que a alma precisa aprender, que a alma veio aqui para aprender nesta vida, para poder alcançar o nosso pleno potencial. Então, ele representa a direção a ser seguida. Ele fala do futuro, o desenvolvimento de novas habilidades. O nó do norte, agora, né, ele está no signo de Peixes. Então, ele está trazendo para nós energias de profundidade, energias que falam aqui do inconsciente, do nosso inconsciente. É como se fosse um baúzinho ali que estivessem guardadas várias coisas que a gente ainda não trouxe aqui para o nosso consciente. O que isso tudo quer dizer? Esse eclipse, ele tende a trazer em nós exaltações emocionais. Ele tende também a revelar alguns aspectos, algumas sombras, digamos assim, do nosso passado, que envolvem vivências que passamos lá atrás e que estão guardadinhas, né, nesse baú inconsciente. Com isso, a gente pode ter memórias, sensações relacionadas a vivências no passado.
Seja passado mais longe, seja um passado mais recente, nossa infância. Então, observem muito isso, se isso já está acontecendo. Por quê? As energias do eclipse, elas nunca começam no exato dia, elas sempre vão começar alguns dias antes, né? Uma energia que já vem trazendo esses aspectos e vão continuar trazendo esses aspectos. E depois, dia 21 de setembro, nós teremos um outro eclipse, que é o eclipse solar, que depois a gente vai trabalhar nesses aspectos também. Então, nesse momento, a gente pode perceber que vão vir memórias, sentimentos, emoções. Então, a gente pode perceber também algumas atitudes e até mesmo situações que vêm se revelando para nós. Tem significado, está querendo me mostrar alguma coisa. E que antes, muitas vezes, a gente não tinha visto, não tinha percebido essas vivências, essas experiências de uma outra maneira, né? Então, a gente está aqui tendo a oportunidade também de expandir a nossa visão, a nossa percepção dos fatos, né? Dos fatos que surgem, de como eu lidava com as situações lá no passado. Então a gente também, né, existe aí uma tendência da gente ter esses assuntos retornando para a gente poder resolver, né? Para a gente trazer para o nosso consciente. Por que isso é importante? Quando a gente fala do nosso inconsciente, 95% das nossas questões estão lá no nosso inconsciente. As nossas dores, os nossos traumas ficam ali, guardadinhos ali, e fazendo com que a gente muitas vezes reaja, veja, pensa, sente as coisas de um modo. Por quê? Porque a gente está meio que sendo comandado por essas feridas, por esses traumas, por essas dores. Elas estão lá todas no inconsciente. Então, muitas vezes elas vão gerir a nossa vida aí de qualquer jeito, vamos dizer assim. Quando eu trago essas questões para o meu consciente, eu tô ali consciente daquilo. Eu vi, eu lembro que eu reagia de certa maneira quando isso acontecia lá atrás. Olha, hoje eu tô reagindo de outra forma. Hoje eu tô agindo com mais maturidade, com mais discernimento. Então, a gente vai trazendo isso tudo para o nosso consciente e aí a gente vai tendo a capacidade de transformar a gente. Primeiramente nós, né? Todo o poder de transformação, ele é sempre de dentro para fora. E ele só vai ocorrer quando eu trago as questões para o meu consciente. Ou seja, eu não estou ali à deriva e a vida vai me levando de qualquer jeito, eu vou sendo levada, colocada nas situações. Não, quando eu ajo assim, eu estou vivendo através das minhas dores, dos meus traumas, lá agindo no meu inconsciente. Eu trago isso para minha consciência, eu tenho o grande poder de transformar tudo, na verdade. Então, quando a gente, por exemplo, fala na área terapêutica, das curas das feridas emocionais, a gente fala muito disso. Eu tenho que trazer isso para o meu consciente. Porque se está escondidinho lá no meu inconsciente, eu não tenho como curar. Eu não tenho como ver. Então, as coisas precisam emergir para que eu possa ver e que eu possa curar. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui com uma ferida aqui no corpo físico, né? A mesma coisa, ferida emocional, a mesma coisa. Então, se eu tenho uma ferida aqui no meu corpo físico, eu vou olhar para ela, né? Porque ela tá aqui, eu tô vendo, ela tá doendo, ela tá me incomodando e eu preciso fazer algo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desinfetar, eu vou passar a medicação, né? Eu vou cuidar para que ela possa cicatrizar. Quando a gente fala de feridas emocionais, é o mesmo processo. Tem que emergir, vai vir a emoção, pode vir a dor, a revolta, também faz parte das curas emocionais, mas elas precisam emergir. Eu vou viver, eu vou sentir ali na carne aquilo para eu poder ter condições de curar. Então as curas emocionais, elas só podem ser feitas de verdade quando estamos conscientes, quando a gente traz isso para o nosso consciente. Enquanto elas estão lá no inconsciente,
a gente vai vivendo aí, muitas vezes, em sofrimento, enfrentando aí relacionamentos difíceis, se relacionando primeiramente de maneira muito desafiadora com a gente mesmo, né? Porque os nossos relacionamentos fora, eles são guiados pelo nosso relacionamento aqui dentro. Eu estando bem, eu passo a me conhecer, né? O ato de autoconhecer-se, ele é fundamental para uma vida mais harmônica, mais consciente, para relacionamentos mais conscientes, né? Então, é um grande processo aí de transformação, lembrando que as mudanças sempre vão vir de dentro para fora. O meu externo, ele vai refletir o meu interno. Então, o que esse eclipse ele traz para a gente? Ele traz a riqueza de momentos de observação, de cautela também com as ações, né? Para que a gente não receba as coisas, por exemplo, estou vivendo essa emoção, tá difícil, eu fico nervosa, eu já chuto o balde. Não, calma, sente, experiencia, permita vir as memórias. Isso é muito importante. Tem gente que fala assim pra gente: ai, Paty, mas dói, isso me incomoda. Sim, vai incomodar. É uma fase de transformação. Então, essa primeira fase, onde a gente se coloca ali disponível, né? Disponível, vem memória. Vamos ver como é que eu vou lidar com isso. Uma dica muito bacana terapêutica que eu gosto muito de dar e que eu faço na minha vida são as escritas terapêuticas. Isso é muito valioso. Anota, sabe? Faz um diarinho, seja no computador, seja ali no celular, enfim, escreve no caderno. Veja aí como que isso ressoa para você e testa para ver. Testa. E depois, se quiser vir aqui no vídeo, me falar em comentários, olha, vai ser muito bacana. É transformador. Por quê? Porque eu tô dando vida àquilo, à memória que tá vindo, ao sentimento. Faz parte de mim, eu não posso negar, né? Se eu nego as minhas sombras, ou seja, os meus lados mais desafiadores, o que eu vivi que foi mais doloroso, eu tô negando a mim mesma, né? Então, é com esse olhar que a gente pode transformar a nossa vida. Eu não vou negar o que eu vivi, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não, eu tenho que olhar com verdade para isso. Para eu estar consciente e fazer os meus processos de mudança. Olha a importância, né, que traz esse aspecto astrológico, os eclipses. Então, é um grande momento também, com essa capacidade que nós temos de observar tudo, de trazer tudo aqui para o nosso nível consciente, é momento de cura, da gente poder ressignificar muitas questões que já vivemos lá atrás, seja em relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, não importa, em qualquer aspecto da vida. A gente está tendo aqui uma grande oportunidade de ressignificação de questões que já vivemos, até mesmo de quem já fomos, porque a cada dia nós estamos diferentes, né? Hoje nós estamos melhores do que ontem. Então, é muito importante nesse momento a gente estar aqui bem conectado no nosso momento presente. Por quê? Porque quando a gente está no momento presente, eu tô aqui centrada, eu tô aqui vivendo hoje, eu tô consciente aqui do meu momento. Então, eu tenho a oportunidade de me dedicar a essas observações. Então, eu observo as minhas sensações, eu observo os pensamentos que estão vindo, as memórias, né, as lembranças, os desejos, como é que estão as minhas emoções? Se quiser, anota, isso ajuda muito. Eu observo como eu falo, como eu lido com a minha situação externa, como eu lido aqui com essas emoções que estão vindo, como eu lido com os meus valores estruturais, com as crenças que me limitam, que eu tenho que superar essas crenças para eu ir adiante, né? Então, é observar tudo isso que está surgindo. E a palavra-chave, então, aqui é autoobservação. Se a gente quando eu falo, né, quando a gente estuda, a gente fala muito, né,
A gente ouve muito isso no meio terapêutico, no meio holístico, a importância de viver no momento presente. Se eu não estou aqui no momento presente, eu vou estar aonde? Ou presa ali no passado, ou ansiando pelo meu futuro. Os extremos são muito prejudiciais e eles trazem doenças físicas para o nosso corpo se a gente continua vivenciando isso. Se a gente fica lá muito preso ao passado, a gente vai alimentando uma tristeza profunda que pode se transformar numa depressão, né? Então, tem que ter esse cuidado, a gente precisa se cuidar quanto a isso. E se eu estou muito ali focada no futuro, extremamente preocupada, querendo controlar tudo, mas e se? Esse e se, ele acaba com a gente, ele é muito prejudicial. Porque o e se, eu tô ali pensando, eu tô me preocupando com algo que nem aconteceu e eu nem sei se vai acontecer. Então, o que eu tô fazendo comigo? Eu estou me projetando para um futuro ali que eu não sei se vai acontecer, eu estou entrando em processos de ansiedade. O Brasil é um dos países que tem os maiores índices, né, de pessoas ansiosas. E isso é muito danoso, muito danoso. Prejudica o nosso campo mental, nosso campo emocional, nosso campo energético e, consequentemente, o nosso corpo físico. E, consequentemente, altera todos os aspectos das nossas vidas, né? Então, quando a gente fala, esse eclipse ele pode trazer aí sombras do passado. Isso pode vir à tona? Pode. O que quer dizer isso? Assuntos do passado que nós vivemos e que muitas vezes lá atrás nós não compreendemos o porquê aconteceu, o porquê que eu reagi, né? Qual a mensagem aquela vivência do passado me trouxe na época? Muitas vezes as fichas podem cair agora, né? Esse entendimento pode vir agora e é muito importante que venha. Então, situações confusas, situações que foram distorcidas, ali seja pelo nosso ego, enfim, pelo ego de outra pessoa, situações que foram distorcidas, que vivemos lá atrás, podem vir também agora para a gente poder virar essa chave de ressignificação, mudar esse estado, essa percepção do que passou. E muitas vezes isso vem para que a gente compreenda, isso é um aspecto muito importante. Muitas vezes a gente vivencia lá atrás aspectos difíceis, né, desafiadores, seja uma separação, né, o fim de um relacionamento que parecia ter bases sólidas, seja às vezes a finalização de um ciclo num trabalho. Muitas vezes quando a gente está ali no olho do furacão vivendo aquilo tudo, a gente não entende por que aconteceu, mas tem um porquê, né? E muitas vezes o que foi encerrado lá atrás pode ser uma libertação. E na hora que a gente está vivenciando aquilo, a gente não se dá conta. Mas depois de passado um tempo, onde se fechou uma porta, se fechou uma fase, aí se abre outra, né? Porque a vida funciona assim, o universo é assim. Fecham-se as portas que não estão fluindo mais para que novas portas se abram com fluidez. Só que na hora que a gente está vivenciando ali a dor, a gente não tem essa visão. A gente está vivenciando dor, a gente vai sofrer, a gente vai lamentar, né? Vai ficar triste, óbvio, é humano, né? Mas lá na frente a gente tem a oportunidade de ressignificar. Então, a autoobservação é muito importante para tudo isso. Então, essas situações que ocorreram, que fecharam ciclos, podem ser hoje ressignificados e a gente possa compreender que foi uma libertação, foi um livramento, né, uma oportunidade para que novos ciclos se abram. Isso acontece dentro de nós também, né? Não é só situações fora. Como que eu identifico quando acontece dentro? Poxa, olha, se isso acontecesse comigo lá atrás, eu falo na minha experiência, eu era extremamente reativa, eu era impulsiva. Então, o que vinha. E é complicado, porque eu machuco pessoas, né?
É importante a gente ter, primeiramente, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, para a gente estar aqui no nosso centro, tendo sabedoria, comunicação assertiva para lidar com os desafios, né? Então, hoje eu vivo um outro ciclo, diferente de antes. Todos nós vivemos, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai transformando conhecimento em sabedoria. O que é isso? Eu gosto muito de falar isso nas terapias, eu busco aplicar isso na minha vida. Eu tenho conhecimento. Muitas pessoas acham assim, mas você é terapeuta, então a sua vida é tranquila, você não tem desafio, porque você sabe lidar com tudo. Leve engano, né, gente? Porque nós, né, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todos nós, né, os profissionais da ajuda, todos, né, os médicos, enfermeiros, enfim, todos passam pelos seus desafios. Eles têm, né, a gente tem aí toda uma carga teórica de conhecimento, precisamos, é super importante. E através dessa bagagem teórica desses conhecimentos, a gente precisa fazer o quê? Transformar em sabedoria. Como? Aplicando na nossa vida. E isso é um desafio, né? Estamos todos aqui encarnados no planeta Terra, vivenciando e buscando equilibrar nosso ego, né? A nossa essência. Então a gente vai caminhando aí um dia de cada vez, né? Alinhando tudo, transformando conhecimento em sabedoria, né? Isso é muito importante. Então, quando toda essa energia vem, né, quando tudo isso vem à tona, essas memórias, tudo isso, vem para a gente trazer para nossa consciência. E aí nós temos algo muito importante, quando a gente traz isso para nossa consciência, a gente traz aqui nas nossas mãos a chave para transformar as nossas questões. Ressignificar. E quando vem, por isso que eu sempre oriento, não negue o que vem, não negue as suas vivências, não negue o que você sente, porque isso tudo vem, em primeiro lugar, porque a gente está pronto para olhar para isso, porque nada vai acontecer se a gente não estiver pronto para vivenciar aquilo, nada. Isso é uma coisa muito importante para a gente poder internalizar e carregar com a gente para sempre. Então, o Sol, ele está lá no signo de Virgem. A gente aqui está trabalhando o eixo, né, astrológico. Eixo Virgem, Peixes. São os signos opostos, né? Então, o Sol, o astro Sol, ele está no signo de Virgem. E a Lua está no signo de Peixes. O que isso significa? A Lua em Peixes, ela traz pra gente, a Lua é como se representasse o feminino, o introspectivo. O Sol, ele representa o masculino, a força da energia masculina, energia Yang. Lua, energia Yin, aquela energia mais introspectiva, que recebe coisas. Então, por isso que a gente tende a receber memórias, trazer situações, né? O Sol, ele expande, ele projeta para fora. Então, Lua recebe, Sol projeta. Então, a Lua em Peixes, que é o que estamos vivendo agora, ela traz energias que envolvem questões com o passado, que tem também relações com o que é mais sensível, mais intuitivo. Fala muito de energias, né? Eu capto energias, eu sinto as energias. Eu posso não saber no momento inicial trazer elas, dar significado, mas eu sinto, né? Isso é o poder da Lua. Eu sinto as vibrações, eu posso ter sonhos, eu posso olhar para os enganos, para situações em que eu me sinto vulnerável, para situações em que eu busco fugir da realidade. Quem nunca fez isso? Que levante a mão. Acho que todos nós, né? Em vários momentos a gente acaba tendendo aí a fugir um pouquinho da realidade, porque às vezes a realidade fica desafiadora, né, gente? Então, como que a gente foge da realidade? Por que eu tô falando tudo isso? Porque agora é o momento da gente olhar para tudo isso e trazer aqui para a consciência.
O signo de peixes, a energia do signo de peixes, ela faz a gente olhar para isso. Ela faz a gente viver isso. Então, quando a gente fala o que a gente busca, o que a gente está fazendo para fugir da realidade? Várias formas, né? Sejam vícios. Vícios são vários vícios, né? Vícios lícitos, vícios ilícitos, um excesso de uso de internet também é um vício, também uma fuga, ou até mesmo outras distrações, né? Que a gente acaba fazendo, procrastinando, né? Ou seja, adiando ações, atitudes que a gente sabe que precisa fazer, mas a gente tem medo de enfrentar. Isso acontece em vários momentos com a gente. Seja o excesso de televisão, excesso de internet, de redes sociais, enfim. O signo de peixes, ele traz muito pra gente análise sobre a finitude das coisas, né? E por que isso? Porque o signo de peixes é o último signo do zodíaco, ele está ali trazendo finalizações de ciclos, fechamentos importantes de ciclos. Então, o signo de peixes traz aí as reflexões, né, de finalizações, então pode vir questões sobre perdas, sobre escassez, dissoluções, né, dissoluções de contratos, dissoluções de relacionamentos, as dissoluções que a gente faz aqui dentro com a gente. Eu era assim, hoje em dia eu tenho já uma capacidade maior de maturidade, então eu lido diferente, eu estou dissolvendo aquele eu do passado, aquele eu que sentia muita dor, que sofria. Então hoje, né, eu sou um outro eu, nós todos. Então são muitas situações que nos trazem revelações, né, revelações do passado, situações vividas, o eu do passado, para entendimentos, para um nível consciente. O Sol em Virgem, ele traz energias que envolvem o trabalho, o servir, né? Aspectos sobre organização, o que a gente aprende, como eu sinto, como eu vejo as coisas. Então, é a capacidade aí de organizar tudo isso, né? Como que eu intuo as coisas, eu tô aqui organizando os meus dons, as minhas habilidades. Tô permitindo que isso venha para o meu nível consciente, ou seja, eu hoje tô aqui aberta, tô mais consciente para as minhas habilidades, para os meus dons, né? Tudo isso tá aqui, disponível para nós podermos olhar para isso. Então, tudo isso na energia aí que o Sol, estando em Virgem, traz pra gente, é tudo que nós somos, né? Na energia desse signo também. Que é colocar em prática, é organizar as coisas e ir para a ação, né? Virgem tem muito essa energia, né? Organizar as metodologias. Por exemplo, eu tô aqui acompanhando o meu escrito, né? Eu gosto muito da escrita. Eu tô iniciando mais os vídeos agora, tô me desafiando, né? Tô aqui me desafiando. E vou me desafiar cada vez mais, porque é só assim que a gente evolui, né? Na zona de conforto a gente fica estagnado. Eu sou muito da área da escrita, sempre gostei muito de escrever redações, eu sempre amei redações, tenho muita facilidade. É uma habilidade muito grande que eu tenho, né? De poder escrever. Então, eu também tenho formação em pedagogia, então eu já trago, né, essa metodologia, essa didática. Eu gosto de anotar as coisas, os meus conteúdos, para eu não deixar de falar coisas que são importantes, né? Então tudo isso tá aqui nessa energia, né? A gente colocar em prática, em ação, em movimento. E como que a gente coloca essas coisas todas que vêm em prática? Sempre exercitando, né? Através das experiências que nós vivemos. É um momento, esse eclipse, ele traz pra gente um momento da gente olhar com verdade, com muita responsabilidade para os nossos hábitos. Ele tá trabalhando aqui a casa 6 da astrologia. O que é a casa 6? A casa 6, ela fala da nossa rotina, do nosso trabalho, como que eu tô levando a vida.
Essa é uma grande reflexão para a gente trazer, né, para as nossas vidas, para a gente poder sentir tudo isso e ter condições de transformar. Por quê? A gente sabe, né, como que é a vida aqui nesse mundo, né? Tanta correria, tantas responsabilidades. A gente às vezes não tem tempo para coisas tão importantes, então tudo isso está vindo para a gente poder olhar, né, os nossos hábitos, a nossa rotina, os nossos hobbies. Eu estou me dando a oportunidade de fazer o que eu gosto? A gente não veio aqui só para pagar boleto, né? Então, dentro disso tudo, quais são as sombras que estão vindo à tona para poder ser vista, né? Elas precisam ser vistas. Que ciclos estão se repetindo na nossa rotina? Observa isso também. O que a gente vem fazendo, percebendo e que não tem dado resultado? Por que não tem dado resultado? É momento de trazer essas reflexões. Então, por exemplo, né, que acontece muito aí na vida de todos nós. Dando aí um exemplo de uma rotina bem exaustiva. O que a gente tende a fazer também? Fuga, né? A gente vai para fuga. Usando de várias maneiras a gente coloca a fuga, né? As fugas na nossa vida. Seja exagerando no uso das redes sociais. Isso também é um vício, né? Tem pessoas que inclusive estão em tratamento médico e terapêutico por conta disso. Isso é muito sério, né? E qualquer outro tipo de fuga também são vícios, podem se tornar vícios. O excesso de TV, o excesso de videogame, o excesso de jogo, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo e outros vícios também. Então, nesse momento, com o Sol em Virgem, ele também nos mostra essas sombras, essas fugas que estão lá escondidas, né? Elas agora vão ser vistas aí na energia do signo de Peixes. O eclipse lunar, ele traz também as revelações para serem vistas com verdade, para trazer para o nível consciente. Então, olhar para tudo isso e refletir como isso está me afetando, né? São as perguntas importantes. Como isso está afetando os meus relacionamentos, o meu trabalho, a minha vida como um todo. Então, é momento aí da gente poder virar muitas chaves, né? Do tipo, nossa, lá atrás eu não entendia, eu não via dessa forma. Então, são momentos que trazem chances de clarificações pra gente. A gente clarifica situações, clarifica comportamentos que nós tínhamos, maneiras, né, como a gente lidava com as coisas lá atrás. A energia desse eclipse também tende a vir com dissoluções, com fechamentos de ciclos, em vários aspectos, né? Então a gente pode sentir até mesmo neste momento uma bagunça muito grande na nossa rotina. A gente faz aí um planejamento, aí acontecem situações que tiram a gente do prumo, que tiram a gente daquele objetivo que a gente estava cuidando. Aceita, acolhe isso, tá bom, isso está acontecendo, ok. Ao invés da gente ficar lamentando, reclamando, né? Reclamar, olha essa palavra, reclamar. Eu estou clamando de novo algo que está me incomodando. Então, é muito importante a gente evitar reclamar. Então, tá bom, respira fundo, tá bom, tá uma bagunça, tudo ok, eu tô consciente disso. Como é que eu resolvo? Acalma a mente e vamos organizando, né, com ações assertivas. Fácil? Não, desafiador para todos nós, né? Mas a gente vai conseguindo. Então, muitas vezes, essa sensação de caos, ela tende a ser percebida, a ser sentida. Ela vai se apresentar para quê? Para que a gente possa identificar aonde esses caos estão atuando, para que a gente possa realizar as mudanças. Lembrando, a gente não muda aquilo que a gente não vê, né? Então, tem esse detalhe. Por que isso aqui é permitido agora? Porque lá na frente vai vir o eclipse solar. Aí sim é um outro momento para que a gente consiga ativar as nossas forças para, de fato, ir organizando as coisas.
Para isso a gente está aqui tendo a oportunidade de ver tudo com clareza, com responsabilidade, para lá na frente a gente ter ações assertivas de movimento, de transformações. Percebe como tudo é perfeito, o universo é perfeito, a fonte criadora de tudo que existe, é tudo muito perfeito. Então, falando aí do próximo eclipse, né? Então, o próximo eclipse vai ser um eclipse solar no signo de Virgem, né? Então, aí vai entrar a energia de Virgem. Energia de poder organizar, de poder, com a clareza que a gente está tendo agora, poder fazer ações assertivas, né? Então, por isso é importante essa atenção no momento. Então, essa clareza que pode vir, vai vir aí de situações do cotidiano. Normalmente vem através de acontecimentos que vão trazer acontecimentos de hoje, que vão trazer memórias do que aconteceu lá atrás, né? Experiências vividas lá atrás. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito interior, seja nos relacionamentos afetivos, né? No trabalho, enfim. N situações. Pode vir através de uma conversa com uma pessoa, você está ali conversando, aí vem aquele insight, vem aquela memória, né? Ou mesmo numa relação, numa troca ali, seja lá com quem for, mas a pessoa chama a nossa atenção aí por alguma razão. Poxa, você tá disperso, eu tô falando com você, você não tá prestando atenção, né? Tudo é chave para perceber, tudo. Então tudo vai estar ali acontecendo, dando recados, sabe? Dando recados pra gente. Bom, então quando a gente fala, né? Não negue esse momento, se permita viver esse momento, né? Apesar de, às vezes, ter desconforto. Por quê? Porque se a gente nega constantemente, olhar para tudo isso, que tá incomodando, que não tá legal, e a gente não quer mudar, isso vai nos levar para onde? A não mudança, a estagnação, ela vai nos levar para onde? Provavelmente ela não vai nos levar para onde a gente quer. Então é importante a gente ter essa consciência, né? É importante a gente lembrar que quando a gente traz as questões para o nosso nível consciente, isso se torna uma mola propulsora para que a gente possa fazer as mudanças. Né? Então, o que não está indo bem, o que não está bacana, vamos olhar para isso com verdade, mesmo que doa um pouquinho, é importante. Aí tem os processos terapêuticos que ajudam muito nisso, né? Nesse processo todo. Busca uma ajuda terapêutica, né? Isso é importante. Porque se a gente evita tudo isso, a gente vai empurrando o que não tá bom lá para debaixo do tapete e vai continuar vivendo em sofrimento, né? E muitas vezes no caos. O caos, ele é uma oportunidade, né? A gente fala muito isso. O caos, os atritos que ocorrem na nossa vida, eles são muito desconfortáveis, não tem como negar. Mas é através deles que a gente vai fazendo as nossas mudanças internas que refletem no externo. E aí a gente vai conseguindo olhar para tudo e resolvendo as coisas, né? Para o nosso bem e para o bem maior também. Então, aproveitem esse momento de olhar para tudo, para poder transmutar essas questões, essas dores, né, sofrimentos, transformar tudo isso em melhoramentos, né, com ações aqui no presente, mudando, né, podendo mudar os nossos passos seguintes, construindo e melhorando o nosso futuro, né? Esse é o processo. Então, o que esse eclipse lunar ele vai ativar em nós e por que tudo isso está vindo à tona? Ele vai ativar em nós esse poder de trazermos as nossas sombras à tona, esses aspectos, né, que muitas vezes limitam a nossa consciência, a nossa experiência, porque a gente olhando para isso, a gente vai mudar tudo isso, né? E olhar para essas crenças, né, que nos limitam é muito importante para o nosso processo evolutivo. Lá atrás, um exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo meu.
Eu sou terapeuta, mas tenho minhas questões de feridas emocionais, como todos aqui presentes neste planeta têm, né, as suas. Eu lá atrás, eu não faria o vídeo, não estaria aqui fazendo o vídeo. Então, eu tô me superando. Eu sou mais dos bastidores, da escrita, tá? Mas então, por isso eu vou viver assim pro resto da vida? Não, tem momentos que é importante eu trabalhar as minhas questões internas. Então, eu vou lá, eu vou fazer um vídeo, né? Porque em outros momentos a gente mesmo se limita. Ah, eu não vou fazer o vídeo porque o cabelo tá assim, porque a pele tá assado, e assim a gente vai deixando de fazer as coisas, né? Todos nós agimos assim, em algum aspecto. A gente deixa de realizar muitas coisas por inseguranças internas, né? Preocupado, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, vamos parar com isso. Vamos olhar aqui para dentro, né? Carl Jung, ele fala assim, da psicologia analítica, que eu amo de paixão. Ele fala, e eu creio muito nisso, isso é muito verdade para mim. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Isso é uma grande verdade. Se a gente fica olhando para fora, o que o outro vai pensar, o que o outro vai querer, o que o outro, a gente não realiza nada, porque a opinião do outro, o que o outro pensa, o que o outro vai falar, é do outro, não é nosso. É dele. O que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso é meu, baseado no que eu vivi. O que o outro pensa, fala, é dele, com base na experiência de vida dele, com base nas crenças dele. Percebe como que é importante a gente separar as coisas? Porque senão a gente vive no... eu tenho que ver o que o outro vai pensar, eu tenho que ver o que o outro... Não, gente, não. Isso limita todo o nosso processo de vida, né? Nosso processo evolutivo. A gente está aqui buscando fazer as coisas, né, com amorosidade, com responsabilidade. E isso é importante. As intenções que eu tenho por trás de cada ação. Isso é o mais importante. Eu tô falando isso porque isso as pessoas trazem muito, né, em terapia, essa dificuldade. A humanidade, de um modo geral, tem muita dificuldade com isso. Colocar limites, falar não de uma maneira amorosa. Quantas pessoas vivem isso? Eu vivi muito isso já. A gente vai aprendendo a falar não de maneira amorosa. Olha, isso eu não consigo. Olha, isso eu não posso. Porque eu tenho que ter consciência dos meus limites internos. O que eu consigo, o que eu não consigo. O que eu quero, o que eu não quero para mim. Ninguém conhece a gente melhor do que a gente. Ninguém. Então, quem que vai poder falar? Isso é bacana, isso tá condizente com o que eu sei fazer, com o que eu consigo fazer. É a gente que vai saber, né? Então, todo esse processo de autoconhecer-se, ele é de uma riqueza infinita. Infinita. Ele traz muitas mudanças para nós e, consequentemente, como nós vamos atuar em todos os aspectos da nossa vida. Então, essas crenças nossas que nos limitam estão vindo à tona também. Então, esse eclipse lunar, ele está trabalhando muito aspectos para a gente ir para o nó do norte, nosso rumo, né? Nossos objetivos. O signo de peixes, ele representa questões água, né? Peixe é um signo de água e de águas profundas. É um signo que sente profundamente, né, as coisas. No signo de peixes, nada é superficial. Não. É profundo, é intuitivo, tem ali a sensibilidade, tem aquela percepção energética, né? Sente energia. Então, são questões que precisam emergir aí para que sejam vistas e que a gente possa sublimar tudo isso para que a gente continue avançando aí nos nossos processos evolutivos.
Então, o signo de peixes aí, nessa energia do signo de peixes, né, vem nos mostrar aí questões do passado vindo na consciência para uma consciência nova. Percebe a importância desse momento? É a transformação, é a transmutação. Eu lidava com isso de uma forma, hoje eu estou consciente, eu estou lidando de uma outra forma, eu estou abrindo novos campos de consciência, estou dando novas vozes de consciência, né? Estou agindo com uma postura diferente, todos nós. Isso tudo está disponível para todos nós. Então, quando a gente fala do nó do norte, o nó do norte ele tem aí uma energia mais parecida, ele traz a energia de realização, de rumo, né? Quando eu falo do nó do sul, o nó do sul ele tem uma energia mais introspectiva, tem relação com o meu passado, com tudo que a gente precisa soltar, se libertar, né? Ou seja, o nó do sul ele fala muito das experiências que nós já tivemos, seja nesta vida ou em outras, e que a gente veio para aprender a lidar de uma maneira diferente. Então, se antes eu era, vou dar um exemplo aqui de um eixo de nodos, nó do sul em touro e nó do norte em escorpião. O que eu tô falando aqui? Nó do sul em touro pode falar de uma pessoa que tem muito apego à matéria. Então, ela abandona os outros aspectos da vida e coloca foco só na matéria. E o ideal é a gente equilibrar tudo isso. Tudo que está aqui na matéria é de muita importância. Sim, não temos como negar, estamos aqui, né? Tudo que tem aqui na matéria está emprestado, né, para a gente usar enquanto estamos aqui, porque a gente não leva nada quando sai daqui, né? Então, tá tudo emprestado. Estamos aqui usufruindo. E são ferramentas necessárias, importantes para a gente usar aqui na vida terrena. E o nó do norte escorpião? O nó do norte escorpião fala de transformação. Transformação atrás de transformação. É você se desafiar, é você autoconhecer-se, mudar, né? Hoje eu sou uma pessoa diferente de ontem, todos nós somos, né? Então, os nodos lunares, eles falam muito sobre os nossos processos de vida. Então, a tendência é essa, a gente trazer tudo isso para uma nova consciência, para que a gente possa construir caminhos novos de realizações, né? Ou seja, agora a gente tem a oportunidade de ressignificar, de curar muitas questões, né? E rumar para caminhos novos. E aí fica a pergunta, o que você almeja como um caminho novo para a sua vida? Agora antes de finalizar, eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre os nodos, nó do sul, nó do norte. Por quê? Porque esse processo aqui do eclipse, ele traz muito finalizações de aspectos kármicos. Eu quero até trazer aqui algumas coisas sobre a palavra karmas para poder desmistificar muitas coisas. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve o pessoal falando de karmas, né? E a gente já traz aí, karma é um negócio muito ruim, meu Deus, que negócio pesado, né? Muitas vezes vem essa questão. Mas a gente precisa trazer um outro olhar, sabe? Ressignificar. Vamos ressignificar os karmas. O que é ressignificar o karma? Quando a gente fala karma, o karma, ele é ação e reação. Ou seja, a gente está aqui vivendo essa experiência terrena, vivenciamos sim muitas experiências karmáticas, né? A gente fala, que são o quê? São as experiências que a gente precisa vivenciar para que a gente aprenda coisas, né, que fizemos lá atrás. Agora a gente está tendo a oportunidade, né? Os processos kármicos são oportunidades para nós fazermos diferente de antes. Então, é uma oportunidade.
Então a gente está muito nesse momento, até mesmo a nível de transição planetária. Quem não leu a respeito, não sabe sobre a transição planetária e tiver vontade de saber mais, eu recomendo muito que possa pesquisar sobre esse processo, porque esse processo ele refere-se à evolução planetária e também à nossa evolução, né? Porque o planeta, a gente está aqui vivendo, a gente está interagindo com tudo, né? Não existe separação. Então, eu recomendo aí que possa fazer leituras, né, pesquisas sobre o tema. É um tema muito rico, que fala de nós também, né? Fala sobre nós também. Então, voltando aí a falar, né, em relação ao Nó do Norte e Nó do Sul. Como eu falei anteriormente, neste momento, este eclipse traz energia do Nó do Norte, que está no signo de Peixes, né? É um norte para nós, é o que a gente precisa desenvolver, precisa transformar. Para quê? Para a gente vivenciar algo nunca vivido. É uma nova fase, é como se fosse assim, a gente está vivendo as coisas aqui agora, para a gente ir para uma nova versão de si mesmo, uma versão mais, digamos assim, lapidada. É isso que o autoconhecimento faz com a gente, ele vai lapidando a gente, né? Então, são aspectos que vão trazendo, abrindo portas para as evoluções na nossa jornada de alma aqui na Terra. É o que nos propõe, é o que nos traz a oportunidade de transcender a nossa zona de conforto, a nossa estagnação, né? Para grandes transformações, e essa é a caminhada, né? Esse é o nosso propósito aqui, evoluirmos, né? Irmos adiante, alcançando aí o nosso potencial pleno, né? Quando a gente fala muito assim, né? A gente não veio aqui só para pagar conta. Claro que não. A gente veio aqui para poder trazer para o mundo esse potencial pleno. Mas para isso eu tenho que estar bem aqui comigo. Eu tenho que estar plena. Eu tenho que me sentir capaz. Eu tenho que olhar com verdade para as minhas coisas. Enquanto a gente não faz isso, esses nossos potenciais, eles vão ficando ali tudo adormecido, todos adormecidos. E quando a gente fala muito, né, cuidado, gente, não fica preocupado com o que o outro vai pensar, vai falar, não importa. A gente gosta muito, a gente usa muito no meio terapêutico uma analogia, né? Seja uma árvore frutífica. O que quer dizer isso? Ela simplesmente produz. Ela não tá ali preocupada, vamos dizer assim, né? A macieira, ela tá lá produzindo as maçãs. Vocês acham que elas vão ficar pensando, será que meu vizinho vai gostar dessa maçã que eu tô produzindo? Será que tá docinho? Ele vai gostar? Como é que vai ressoar aí no paladar dele? Não, ela simplesmente produz. Quando a gente fala da questão, né, do nosso pleno potencial, é muito isso. A gente se limita, o que vão pensar, o que vão achar, né? E a gente vai se colocando ali no final da fila, sempre no final da fila, colocando sempre os outros na frente. Mas para que todos nós estejamos bem, cada um de nós tem que estar bem aqui com a gente, né? Então, se permitam, gente, viver esse momento que é muito importante, né? Esse momento, ele nos leva ao Dharma. Então, você tem o Karma, tem as situações desafiadoras que se apresentam para que a gente possa aprender, para que a gente possa transcender, sair, dar um salto. Eu saio dessa fase que é muito difícil, desses aprendizados de muita carga kármica mesmo, para um novo patamar, para o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma são as fases, né, de muitas realizações que se abrem para nós depois de muitos aprendizados, e normalmente elas refletem algo muito bom, tanto para a gente como para o bem maior. Ou seja, é uma fase onde a gente sai daquele nosso mundo e vai para o mundo maior, né? Onde a gente tem mais consciência das nossas habilidades. E aí a gente começa a transbordar tudo isso para fora, para os outros, para agregar, né, na vida de outras pessoas também.
O nó do sul, ele é o que a gente tem aí, traz aí na nossa bagagem kármica, é o que eu vim para aprender, né? Eu vim para transformar. Então, normalmente é o que nos prende, né? Aí a zona de conforto, representando aí muito carregado, né? De padrões e habilidades já conhecidos, né? Em outros momentos do passado, né? Do indivíduo e que acabam limitando a gente. Se a gente não quer expandir, se a gente não quer transcender, vai ficar mais limitado, né? E aí isso tudo nos prende, nos estagna e a vida não anda, a vida fica parada. E isso é muito complexo, né? Então, se a gente fica apegado a esses padrões e a gente não segue o fluxo evolutivo, a gente fica parado, repetindo ciclos. É muito importante a gente observar isso, as repetições de ciclos. Se vários ciclos, várias situações estão se repetindo na nossa vida, isso é um sinal. Eu preciso olhar para alguma coisa. O que eu preciso olhar? Busca ajuda terapêutica para poder olhar para isso, para poder cuidar disso e abrir, né, novas vivências, novos ciclos. Então, assim, são energias intensas que a gente está vivendo, sim, que podem reverberar aí até 30 dias para a gente cuidar disso, tá? Bom, eu vou finalizar o vídeo, agradeço a participação de todos. Se gostaram do conteúdo, gente, curte o canal, compartilha com alguém também que gosta desses temas, que está engajado aí no processo de autoconhecimento, né? Quando a gente compartilha o bem, a gente também faz o bem, né? Para quem não sabe, eu faço sessões terapêuticas, faço sessões com tarô terapêutico, tá? Tarô terapêutico usado assim para o autoconhecimento, tá? Eu nunca uso os oráculos para questões de adivinhações, tá? Isso não, até porque se a gente está buscando ali adivinhar as coisas, a gente está vivendo onde? No futuro. A gente tem que estar aqui no presente, consciente, pleno, né? Do nosso presente, porque o nome já diz, é um presente, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva divina. Eu faço também, pessoal, para quem não sabe, eu faço sessões terapêuticas para trabalhar o nó do sul e o nó do norte. Então, se a vida está complexa, está preso ali no ciclo, o ciclo se repetindo, faz uma sessão, me chama no WhatsApp, faz uma sessão voltada aí para trabalhar nó do sul, nó do norte. O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito? Não que eu vá te dar as respostas estão em você. As minhas respostas estão aqui dentro e as suas aí dentro de você. Por isso, olha para você com todo amor, todo carinho. Você é um ser divino e merece ser feliz. Merece trazer muitas coisas boas para sua vida. Nunca se abandone. Então, eu faço essas sessões também, tá? Voltadas aí para o nó do sul, nó do norte. Quais são meus desafios? O que eu preciso trabalhar, tá? Me chama no WhatsApp. E, bom, enfim, é isso, pessoal. Por hoje é isso. Um beijo muito especial no coração de vocês. Uma semana abençoada. Feliz eclipse lunar, gente. Vamos olhar sempre para o lado bom, o lado que agrega, as portas que se abrem pra gente quando a gente faz isso, gente. São expansões maravilhosas. Um beijo!